Olá, programadores de interface! Na aula anterior, nós vimos os seletores simples. Nós conhecemos o seletor universal, que é representado pelo sinal de asterisco e é aplicado a todos os elementos do documento. Nós vimos o seletor elemento, que algumas pessoas também chamam de tipo, né, que é aplicado a uma tag específica do nosso documento. Então, se eu quiser aplicar o nosso estilo a todas as tags P's, eu poderia fazer desta maneira. O nome do elemento, né? Poderia ser T, P, H1, Buddy. Então, basta colocar aqui o nome da nossa tag, e isso aqui é um seletor elemento. Nós vimos os seletores classe, onde nós podemos criar classes, simplesmente colocando o sinal ponto no início do nome da classe, e chamamos esse seletor classe com o atributo class nas nossas tags XHTML. Conhecemos também o seletor ID, que é aplicado às tags que têm o atributo ID definido. Então, esses seletores a gente utiliza cerquilha para informar o ID que nós queremos alcançar. E vimos também o seletor simples atributo, né? O seletor atributo, nós informamos também o elemento que nós queremos alcançar, mais o atributo que eu espero que aquele elemento tenha. Então, essa regrinha de qual atributo, quais os valores, como é que eu quero alcançar esses elementos, ela fica dentro das chaves, aliás, dentro do colchete, onde eu informo o nome do atributo, né? Poderia ser só o nome do atributo, poderia ser o nome do atributo e o valor que eu espero dentro daquele atributo, e assim por diante. Nesta aula, nós vamos conhecer os seletores compostos. Os seletores simples, como nós vimos, é composto de apenas um seletor, né? Uma unidade de seletor. O seletor composto é composto aqui de vários seletores. Tá? Nós vamos remover aqui todos esses seletores e vamos deixar aqui a nossa página HTML com o formato padrão do browser. Vamos começar conhecendo os nossos seletores compostos, estudando o seletor descendente. O que é o seletor descendente? Né? O seletor descendente é aquele que é aplicado a um determinado elemento do meu documento que descenda de outro. Então, por exemplo, eu tenho o elemento EM, que está dentro diretamente do elemento P, mas também está dentro indiretamente do elemento div, por exemplo. Então, se eu quiser alcançar esse elemento, eu poderia fazer da seguinte maneira. Eu quero todo elemento EM que esteja dentro de uma div. Então, div EM, e aqui dentro a gente poderia estar alterando a cor desse elemento. Vamos colocar aqui uma cor vermelha, bem chamativa, e aqui ele alcançou o elemento. Né? Este é o elemento, né, descendente. Aliás, este é o seletor composto descendente. Eu coloco aqui, né, a localização dele dentro dos elementos, mas essa localização ela não é completa. Percebam que o EM está dentro de P, que está dentro de div. Né? Então, eu poderia colocar a informação completa? Poderia. A localização ele é encontrada do mesmo jeito, mas não é necessário se eu estiver utilizando um seletor descendente. Agora, imagine que eu quisesse informar exatamente, né, a localização, o caminho do filho dentro do nosso documento. Né? Para isso, eu tenho um outro seletor composto, que é o seletor filho. O seletor filho, a gente poderia fazer da seguinte maneira. Então, vamos alterar aqui. E eu quero aplicar esse estilo. Colocar um outro estilo aqui. Test Decoration. Underline. No elemento EM que esteja dentro de div. Só que a diferença é que, como este seletor composto é um seletor filho, e a gente marca ele, o caminho, utilizando o sinal de maior, ele só vai ser aplicado se o EM estiver diretamente
dentro de div, ou seja, se ele for realmente um filho de div. Vamos ver o resultado? Ele não aplicou o estilo. Agora, se nós tivéssemos um EM diretamente dentro de div, aí ele aplica aquele outro seletor. Então, nós temos aqui o seletor descendente, que não precisa ter o caminho completo. Você pode ter um pai e aí encontrar ali um outro elemento que esteja dentro daquele elemento pai, né? E esse outro aqui você tem que informar exatamente, né, o pai do filho, assim, diretamente, o caminho. E nós temos um último seletor, que é o seletor irmão adjacente. O irmão adjacente, ele é aplicado diretamente após é a próxima tag depois do irmão. Então, como é que nós definimos isso? Nós temos aqui dois P's. Eu quero aplicar a minha tag, né, o meu estilo, no P, logo após o primeiro P. Como é que nós fazemos isso? Né? Esses aqui são as tags irmãos. Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Depois que ele encontrar um P, eu quero que no próximo P, então aí eu vou colocar o sinal de mais, ele aplique a minha regra. E a minha regra é color blue. Então, está aqui. Ele aplicou esse estilo, né, no irmão P dessa tag P. E se eu tivesse outra tag? Imagine que a gente tivesse aqui, por exemplo, uma tag H2. Né? Essa tag H2 é irmão dessa tag P, ou seja, elas estão aqui aninhadas no mesmo nível. Todas elas estão dentro da tag div. Então, está aqui. Não tem nenhum estilo sendo aplicado a ela. Se eu quisesse aplicar um estilo ali, eu poderia simplesmente vir aqui e, logo depois de um filho P, quando ele encontrar uma tag H2, eu quero aplicar o estilo aqui, underline também. Então, ele sublinhou a primeira tag H2 que ele encontrou depois do P. Isso é que nós chamamos de seletor irmão adjacente. Então, nesta aula, nós acabamos de conhecer aqui os três tipos de seletores compostos, né? Que são os seletores descendente, o seletor filho e os seletores aqui irmãos adjacentes. Até a próxima aula, quando nós vamos conhecer os próximos tipos de seletores do tipo pseudo. Até lá, pessoal!